Olá, amigos estudantes da Latin Advisor. Esse vídeo que vocês vão ver agora, ele foi dividido em 3 partes. A primeira, a gente vai contar a história da Natália. A segunda, vamos falar um pouquinho da vida em Melbourne. E a terceira, vamos falar sobre a Explore English e a MCIE, que são as escolas que a Natália representa. Tá bom? Então, fiquem aí com o vídeo e um abraço. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, então uma saudação geral. Meu nome é Vitor dos Santos, eu sou assessor educativo para a Latin Advisor e hoje a gente vai conversar com a Natália Nunes. Ela é Marketing Manager para o público brasileiro na Explore e MCIA. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como a Natália chegou na Austrália, como é a vida na cidade que ela mora, que é Melbourne, e vamos conversar também sobre a escola, que é para vocês conhecerem um pouquinho mais do que oferece a Explore e a MCIA, e possam chegar mais preparados nesse processo de busca do estudo internacional. Tá bom? Então aqui eu vou apresentar vocês para a Natália. Natália, já nossos amigos Latin Advisors estão te vendo. Dá um oi para eles. Oi, gente. Muito prazer, meu nome é Natália. Faz 6 anos que eu moro na Austrália e eu trabalho na Explore English, na MCI, vai fazer 6 meses só. Mas eu já era da área da educação, então acho que tem bastante dica para passar aí. Excelente, Natália, excelente. Então assim, Natália, eu queria que a gente começasse com você contando um pouquinho qual é a sua relação com a Austrália, tá? Como é que você chegou, quanto tempo levou para você se acostumar, os choques culturais, assim, tudo que você passou, os perrengues e as coisas boas que você passou desde a sua chegada aí na Austrália. Essa é a segunda vez que eu venho para a Austrália, né? Hoje eu tô com 32 anos, mas a primeira vez que eu vim para a Austrália eu tinha 21. Então, eu terminei a faculdade e eu vim com a minha melhor amiga fazer um intercâmbio. A gente tinha terminado a faculdade, meio que foi, no Brasil a gente meio que, né, é obrigado a escolher a carreira assim que você tem 16 anos, então fez uma faculdade mais ou menos, não gostava tanto, não estava tão feliz no trabalho, então a gente resolveu terminar os estudos, né, e poder fazer o intercâmbio. Eu já falava inglês, porque como eu fiz hotelaria, eu sabia que eu ia precisar de inglês, então eu comecei a estudar inglês quando eu era bem pequena, só que minha amiga não falava inglês. Então, quando a gente foi começar a procurar sobre destinos, né, de lugares que a gente poderia ir, a gente pensava em Estados Unidos, Canadá, assim, a Austrália era uma coisa totalmente fora da nossa realidade, assim, não conhecia ninguém que tinha ido, então era muito distante. Mas quando a gente começou a ver os programas, começou a visitar as agências, a gente via que eu não queria estudar inglês, eu queria estudar alguma coisa que fosse agregar no meu currículo, algum outro curso que não fosse inglês. E minha amiga queria estudar inglês, então a gente começou a ver, Estados Unidos não poderia trabalhar e estudar, então nosso curso seria muito grande. No Canadá, eu poderia trabalhar, mas a minha amiga não, então não daria, porque ela fazendo inglês não conseguiria trabalhar. Então, uma das agências que a gente visitou nos ofereceu a Austrália, e a gente ficou sabendo que tinha um programa que a gente podia estudar, ou inglês, ou curso vocacional, e poder trabalhar ao mesmo tempo. Então, foi assim que a gente decidiu vir. Mas, assim, eu acho que foi uma surpresa mesmo, assim, porque 10 anos atrás, eu não lembro, não conhecia ninguém que tinha vindo para a Austrália. Então, foi um choque muito grande. A primeira vez que eu vim, eu morava em Sydney, hoje eu moro em Melbourne, e quando a gente chegou, eu lembro que a gente pegou um transfer, o cara deixou a gente numa casa, e eu lembro da gente indo na cidade no final de semana para a gente ver como é que a gente saía da casa e ia para a nossa escola usando transporte e muito pouca internet e Google Maps. A tecnologia não estava tão avançada.
A gente usava Skype para falar com o papai e mamãe. Então a gente foi, e eu lembro da gente chegando no centro da cidade, que a gente chama de CBD, e só vendo coisa assim, japonês, chinês, não sei, né? As letrinhas, eu falava, meu Deus, Natasha, será que a gente está no lugar certo? Será que a gente está na Austrália Tô no mesmo? país errado. Era muito, nunca tinha saído do país, as duas, assim, sabe? Então foi muito legal. Eu acho que a primeira coisa que eu me arrependi foi de não ter feito inglês. Por mais que eu tivesse estudado, que eu trabalhava no ambiente, que eu usava meu inglês, é totalmente diferente. A gente não está acostumado para o sotaque australiano, né, para a rapidez, para a agilidade, para as expressões que eles usam no dia a dia. Eu acho que no Brasil a gente tem muita influência do inglês americano, então eu gostaria de ter feito mais, pelo menos uns 3 meses de inglês, para depois começar um outro curso para me preparar melhor. Mas foi muito bom. O que eu sempre falo é que eu acho que quem vem com menos inglês escolhe menos trabalho. Então, minha amiga logo começou a trabalhar e fazendo dinheiro, e eu aqui, ai, não E a quero, gente tem, e a ai, gente tem um não, eu preconceito quero também, trabalhar em Natália, com hotel. alguns trabalhos, né? A gente tem Isso, e não deveria ter, porque assim, tanto na Austrália como no Canadá, qualquer tipo de trabalho é bastante valorizado, né? Os salários são bons, sim, a pessoa é feliz e tal, e às vezes a gente pensa sempre na carga laboral e no esforço que a gente vai fazer. E assim, as regras na Austrália são um pouquinho diferentes da do Brasil, né? Assim, sim, você vai fazer, você vai completamente. executar o que está no contrato, obviamente, se você quiser fazer mais, você pode fazer mais, mas o que está no contrato é o que vale. E assim, você não vai se expor a nada que você não queira fazer, né? Não, eu acho que é trocar mesmo o mindset, né? Porque no Brasil não é qualquer tipo de trabalho que te proporciona fazer tudo o que você quer. E na Austrália isso é muito diferente, né? Eu até falo assim que eu acho que o australiano eles têm uma relação com o trabalho muito diferente de brasileiro. Eu vejo que muita gente não faz o trabalho que ama, ou eles nem têm essa ideia, assim, muita gente nem tem essa ideia tipo, de trabalhar com o que ama. Trabalho é uma coisa que você vai, faz o seu dinheiro e depois você pega seus 6 meses de garantia, de licença, vai viajar o mundo, aproveita a vida, sabe? Então, a relação que eles têm de trabalho é totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, né? No Brasil, a gente se mata de trabalhar, às vezes, se você não fizer isso, você não é valorizado por isso, né? Se você sair mais cedo, se você sair no horário, você não é bom trabalhador, preguiçoso, então é bem diferente. Eu acho que aqui a pessoa consegue fazer dinheiro com qualquer coisa, se ela tiver disponível e tiver encarar isso como grana mesmo, sabe? Não importa tipo, o que você está fazendo, você está ganhando muito bem por isso. Não à toa a Austrália tem o maior salário mínimo do mundo, né? Isso era quando eu vim há 10 anos atrás e isso continua hoje também. Hoje Hoje está o em salário está vinte e quase. um e cinquenta, né? O salário mínimo, né? Exato, quase US$ 22 por hora, né? Qualquer trabalho você vai ganhar isso. Esse é E o mínimo que o país tem que te pagar, né? Não, não importa. esse ponto é muito legal, Natália. E assim, eu queria que o pessoal também entendesse que a grande maioria das pessoas não ganha o salário mínimo. Ganha mais. Não, Ganha sim, mais. Hoje, com a escassez de mão de obra, com todos esses problemas que vieram em decorrência da situação que a gente é passou Covid. da pandemia e tal, existe uma escassez de mão de obra, eles precisam de gente para trabalhar, eles têm capacidade econômica para pagar mais, então eles estão pagando mais. Então, assim, isso é super importante frisar para que vocês tenham em conta que, assim, vocês podem ganhar o mínimo? Podem. Mas vocês também podem ganhar É muito mais muito que o mínimo. difícil. Aham, Hoje, em Melbourne, eu acho que não tem ninguém oferecendo nenhuma vaga por menos de US$ 25 a hora. Eu tava dando uma olhada nas Isso vagas, é até vaga de dishwasher, que são vagas que não exatamente. precisam. Gente, não precisa do inglês para todas as vagas, tá? Por exemplo, uma vaga de dishwasher, Exatamente. você não vai precisar do inglês. Então você pode chegar e procurar esse tipo de trabalho e tava super bem remunerado. Eu vi acho que foi no seek.com.au. Estavam pagando Uhum. US$ 28 a hora para um dishwasher. Então, assim, é um salário muito bom e o que você vai fazer é o que você faz em casa, lavar prato.
Todo mundo lava prato. exato. Se você não lavar prato, você tá errado, tá? Já começa por aí. Então, é, Então, eu acho que isso dá mais possibilidade da pessoa não se matar de trabalhar, porque tem que estar num lugar, sabe? É muito diferente, assim. É muito fácil a galera trocar de trabalho aqui e você chegou arranjar a outras fazer, coisas. você chegou a fazer aquelas viagens malucas que o pessoal faz aí, Bali, Bangkok, que muitos Eu estudantes fui, fazem. eu só fui para Tailândia. No meu primeiro intercâmbio, eu fui para Tailândia, porque a gente decidiu que ia voltar no final do ano. E aí, antes da gente voltar, a gente quis conhecer a Ásia. Então, eu fui para Tailândia, só fiquei 7 dias. Foi meio loucuragem, porque compramos um passeio, sei lá, estranho, ficamos perdidas na selva com uma pessoa que não falava inglês, nada de inglês. Mas deu tudo certo, estamos viva. Lindo, maravilhoso. O dólar australiano é super valorizado lá, então é muito barato viajar para a Ásia. E eu, ignorante, achava que era super perto. Que era assim, 3 horas, então a gente pagou a passagem mais barata, não tinha direito nem a uma água. E aí eu descobri que era, sei lá, 8 horas de viagem. Não, mas assim, Mas jovens. a passagem é barata para um voo tão longo. É, É, e assim, chegando lá é muito mais barato. Assim, é barato ir para Tailândia é barato para um brasileiro. O custo de vida lá é sim, muito baixo, mas se é um brasileiro que mora na Austrália é muito mais barato. Assim, então assim sim. É normal. isso é um ponto que é interessante tocar porque as pessoas acham que elas vão ficar 24 horas, vão ficar Enfim, o tempo todo do estudo dentro da Austrália. Não, assim, elas têm a possibilidade de sair, a maioria das visas são de várias entradas, então você pode sair e voltar quando você quiser. E você pode passear, pegar um fim de semana e ir para uma outra cidade da Austrália, você pode pegar umas férias e ir para Tailândia ou para Indonésia ou para algum sim. país que está próximo, mais ou É, menos, porque nada é perto daí. Mas, é. mas assim, que esteja próximo e vai conseguir passagem barata, vai conseguir hospedagem barata, vai conseguir comer barato, porque assim, comparado Às com. vezes. Pode, Desculpa. pode falar. Eu ia falar que às vezes é mais barato você viajar para fora da Austrália do que para dentro da Austrália. Claro, porque a Austrália Por- é A um país caro. A Austrália é como o Brasil, né? Um país Uhum. de tamanho continental, é muito grande. Passagem vira e mexe é fácil de você conseguir promoção. Tem aquelas companhias aéreas, né, que são mais de baixo custo. E aí você consegue voos, vamos por ir de volta para Sydney, US$ 150. Mas a acomodação costuma ser um pouquinho mais caro aqui do que na Ásia. Não, Então, acomodação, dependendo de quanto tempo alimentação, você tem de passeio, viagem, claro. Uhum. E tudo isso é mais comida, caro, alimentação, Até para sair, para ir então, num bar, alguma coisa, é muito mais caro sim, dentro da sim. Austrália. Então, assim, É, pessoal, aqui vocês na vão Austrália, aproveitar. Quem gosta de viajar vai bebida, aproveitar. alco- bebida alcoólica na Austrália é bem caro. É bem caro. E eles taxam a bebida diferente do Brasil. Então, no Brasil, vamos supor, dependendo da marca do uísque que você compra ou da vodka que você compra, é uma muito mais barata, a outra muito mais cara. Aqui a taxação é pelo volume alcoólico da bebida alcoólica. Então, as vodkas vão, se elas têm o mesmo teor alcoólico, elas vão ficar mais ou menos no mesmo valor. Não é uma discrepância gigantesca, assim, sabe? Aqui na Uma é o Colômbia, dobro do valor da aqui na outra. Colômbia também para quem não sabe, eu tô na Colômbia, tá, gente? Eu moro aqui, tenho 7 anos. Aqui na Colômbia também é assim, por volume alcoólico. Eu trabalhava no Sim. setor antes, então essa é uma parte que eu conheço Recomendo que quem bastante. fume pare de fumar, porque Uhum. aqui é caríssimo. Um maço de cigarro, você vai pagar 45, US$ 55. Num maço ou num pacote? Um maço de 25 cigarros. Ou para de fumar, ou consiga um trabalho que pague muito bem, tá? Então, assim, É, a gente não tá aqui é pra. melhor parar de fumar. É melhor, é melhor, é melhor. É melhor. É bem É, caro, então tem essas coisas assim.
eles são muito ligados, eles são muito preocupados com qualquer coisa que pode causar um vício. Então, inclusive, quando o estudante vem para a Austrália e ele começa a trabalhar, ele vai ter que fazer alguns cursinhos para poder trabalhar em alguns lugares. Então, vamos supor, se ele vai trabalhar num bar, ele tem que fazer um curso que se chama RSA, que é para ele aprender a como trabalhar no ambiente servindo bebida alcoólica, porque se ele tiver alguma situação de ter algum cliente que está intoxicado, ele tem que saber como negar serviço a essa pessoa, oferecer ajuda, oferecer água. Então, tem vários trabalhos que você faz aqui que você precisa de uma mini certificação, porque eles são muito cuidadosos com isso. Então, em bebidas alcoólicas, em cassino, né, que aqui cassino é legalizado, então, mas tem o cursinho para você trabalhar dentro desses ambientes por causa do vício, né, no jogo. Se você for trabalhar em obras, tem que fazer a certificação, pelo menos em Melbourne, que se chama White Card também, que é para você saber quais são os riscos, quais são as medidas de proteção, o uniforme que você precisa ter no seu dia de trabalho. E é bom frisar que aqui na Austrália, não é igual no Brasil, que a empresa, se você precisa de equipamento de trabalho, eles vão te dar. Aqui você vai para o trabalho, você tem que comprar a sua bota de proteção de bico de aço, você tem que ter a sua veste luminosa, laranja, verde, fluorescente, né, no seu primeiro dia de trabalho. Às vezes, dependendo da profissão que você faz, você tem que ter alguns materiais tipo ferramentas de construção. Então, Até as ferramentas você tem que levar. Dependendo da empresa, sim. Então, vamos supor, tem algumas empresas de cleaning, né, de fazer limpeza de casa, que eles te dão todas as coisas que você precisa para você limpar a casa. Então, o aspirador, os produtos de limpeza, paninho, tudo. Tem lugar não, que você leva as suas próprias coisas. E aí vai depender também quanto que eles vão te pagar em relação a isso. Ah, legal. É interessante tocar nesses pontos porque a maioria das pessoas não sabe, né? Não sabe disso. Então chegam aí e acham que vão poder trabalhar de bartender, de trabalhar em cassino, em construção, e não é bem assim. Tem que ter uma mini certificação para poder exercer essas profissões. Mas não é difícil de geralmente, tirar, né? São cursos curtos? Não, geralmente são cursos curtos. Um dia, que nem nós temos o curso de RSA aqui na escola, a gente faz eles todas as sextas-feiras. E ele é das 9 às 2 horas da tarde, e eles te passam a legislação, quanto que é a questão de multa, porque o ambiente, se tem uma pessoa, quando você começa a trabalhar num bar, você tem 30 dias para você apresentar o seu RSA. Se você não apresenta esse RSA e tem uma fiscalização, o dono do bar é multado e você é multado. Não é só o estabelecimento que é punido por não estar cumprindo com as leis. Mas é assim que tem que ser, então, né? Isso a gente tem que deixar super claro. Pessoal, não tem jeitinho brasileiro na Austrália não, tá? Não tem não, vocês têm que cumprir as regras, tem que fazer as coisas direitinho. Exato. Porque lá não tem, não importa de quem você seja filho. Lá não tem esse negócio de jeitinho brasileiro não. Tem que cumprir as regras. Então é muito importante, porque às vezes vai ter alguns lugares que estão meio desesperados e não vão te cobrar, mas você tem que estar ciente, né, que isso é uma responsabilidade sua também de ter, né? Claro, porque não dá pra falar que não sabia, né? Porque você não saber não significa que não vão te multar. Então, assim, não vão te multar. Então, assim, tem gente que já foi multada por atravessar a rua em farol vermelho, jogar bituca de cigarro no chão. Gente, não fuma. Para de fumar, já falou. Não, mas se fumar, põe a bituca no lixo. E joga fogo no lixo? Não, melhor não. Não, na cidade, eles têm uns latões de lixo grandes que tem um cinzeirinho para você colocar sua bituca. Entendi.